Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo do momento de sabedoria. Como prometido, ontem eu fiz a primeira parte explicando sobre casas mal assombradas, sobre a diferença de fantasmas e demônios. E hoje eu vou falar com você sobre 5 sinais que pode demonstrar que você está vivendo em uma casa que ela é mal assombrada. Chega a você sentir, né, um calafrio, aquele frio na espinha, né? Geralmente tem problema na eletricidade. Sempre que você está em uma casa mal assombrada, sempre a luz começa a dar queda de energia. Muitas quedas de energia. Daqui a pouco você conserta uma coisa, aí dá problema, conserta outro, dá problema. Nós sabemos que esse é um assunto, é um tema que nos deixa bastante com medo, né? Existem pessoas que têm muito medo. Outras pessoas ficam muito curiosas. Tantos que nós sabemos que os filmes de terror fazem muito sucesso aí na televisão, porque são flagrados fantasmas e coisas do tipo que costuma fazer esse tal sucesso. Mas e quando chega o momento? Quando chega a possibilidade de ser dentro da sua casa, debaixo do seu teto? Nesse momento, a maioria das pessoas, o que dá vontade delas é sair correndo e nunca mais voltar para casa. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer alguns atos que eu ensinei ontem, oração de guerra, para poder repreender todo tipo, seja fantasma, seja demônio. O fantasma na realidade, ele não faz nada dessas coisas, porque o fantasma é o reflexo, é a imagem, só a imagem da pessoa que aparece ali. Mas o que está por trás daquela imagem, fazendo toda aquela coisa, é o demônio, é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas que acontece quando você vê queda de energia, isso aí representa que é um dos sinais, né? Por exemplo, se você não fuma, mas vive sentindo o cheiro de cigarro dentro da sua casa, esse aí é um sinal. Se você não passou tal perfume e você vive sentindo o cheiro de perfume dentro da sua casa, também é um sinal. Isso pode indicar que você está em uma casa mal assombrada. Por exemplo, a temperatura muito oscilante, às vezes está muito quente, daqui a pouco esfria, parecendo uma geladeira. Isso é um sinal. Se você é cismado com aquele quarto que vive gelado, pode ser que ele não seja o problema. Na verdade, a oscilação de temperatura é que deve ser o problema. Muitas das vezes serve como um sinal de uma casa mal assombrada. O ambiente que você está tem aquele frio na espinha,
Pode ser que um espírito esteja próximo a você e você não sabe. Da mesma forma, a energia do ambiente pode indicar a você que existe ou não algo errado. Um cômodo que você considera muito denso, por exemplo, ou deixa você tenso, só em entrar pela porta pode estar recebendo a presença de um espírito maligno que está naquela casa ali. Porque o espírito, como eu falei ontem, ele aproveita de problemas que aconteceu, de uma morte trágica, para ele ficar assombrando a casa. Agora, se sua casa mal assombrada pertencer a um espírito que não manteve qualquer relação fraternal com você, pode ser que esse espírito ele se manifeste de uma maneira mais agressiva. Ele começa a quebrar copo, ele começa a quebrar prato, ele começa a atacar, ele ataca você. Ele quer que você saia do ambiente. Ele começa a acontecer coisas inexplicáveis dentro da casa. Fios elétricos, encanamento. Eu vou lhe contar um episódio. Minha tia, ela alugou uma casa. E nessa casa que ela alugou, era estranho é que tava várias placas e ninguém alugava essa casa, ninguém alugava. E ele tinha vários cômodos alugando, e tudo desocupado. Não tinha um morador. A primeira moradora que foi para lá foi minha tia. Foi ela, e quando ela tá lá nessa casa, ela começava a ver pisadas na outra casa de cima, ela começava a ver rastamóveis, ela começava a ver salto, alguém de salto, alguém com a serra serrando, grito de menina, diz, não quero morrer, eu não quero morrer. Isso eu e ela viu, porque eu resolvi ir para averiguar pessoalmente. E quando ela estava ela estava lá nessa casa, muitas coisas aconteciam. A encanação, todo dia tinha problema na encanação. Consertava o tanque, daqui a pouco jorrava água que lavava tudo. Era um desperdício de água terrível. E o dono ficava meu Deus, eu tenho que vender essa casa, porque todo dia acontece isso. A encanação, a luz começava a ficar diferente. Então eu pude perceber que ali era uma casa que havia presenças de espíritos. É tanto que eu cheguei, ele deixou a porta da outra casa aberta para a gente sempre estar olhando, e eu fui lá em cima sozinho, porque minha tia ela tinha medo. Eu cheguei lá. Quando eu cheguei, o primeiro sinal foi que um dos quartos, alguma coisa caiu. E eu fui, estendi as mãos, levei o sal ungido, levei o óleo consagrado e passei e fiz uma oração naquele ambiente e desci fazendo oração também. Permaneci lá 5 dias. Dentro de 5 dias as coisas ficaram bem. Depois eu disse, eu vou deixar de fazer essas partes que é para ver o que é que vai acontecer. Vou deixar de estar fazendo
essa parte de oração, que é para ver o que é que acontece. Depois que eu deixei de fazer e passei a observar, começou a voltar de novo e corria a escada e subia a escada correndo. E tinha um menino de uns seus 14 anos que disse que viu, que estava lá, disse que viu um algo com a cabeça de um porco. Eu disse, é demônio. E no final de tudo, de toda a história, a casa que nós estávamos, ela, até o tempo que nós ficamos, ficou brindada porque nós fizemos muitos rituais de oração, muita forma que eu ensinei a tia. Então ela dormia tranquilo dentro da casa dela, mas o lado de fora a gente ouvia toda zoada. A gente ouvia zoada de gente correndo do lado de fora, do lado de cima, do lado de dentro. Então, mas do lado da casa que a gente estava lá dentro, nada acontecia porque a gente brindou a casa. Então você precisa saber brindar a sua casa quando tiver esses sinais. Os sinais é esse, como eu falei para você, é sentir cheiro de cigarro, sentir cheiro de perfume muito forte, encanação quebrando, objetos que você compra daqui a pouco queima. Por exemplo, você tem um aparelho, daqui a pouco descarrega rapidinho o aparelho, porque esses espíritos, eles são sugadores de energias. Ele suga a energia. E se você estiver desprotegido, ele suga a sua energia todinha. E você fica doente. Você fica doente mal. Vai para o hospital. Porque estes espíritos, eles são espíritos sugadores. Ele suga a energia, ele suga a força da pessoa. A pessoa fica depressivo, a pessoa fica vira um zumbi na realidade. Então você precisa saber se defender quando houver esses espíritos. Nós sabemos que no mundo que vivemos existem os espíritos bons e os espíritos maus. Os espíritos bons são os espíritos dos anjos que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger. O Espírito Santo também que está ao nosso redor para nos proteger. Mas o espírito de Satanás também está. Você pode me perguntar, pastor, a Bíblia diz que quem está lá não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para lá. Claro, a Bíblia diz, Jesus Cristo fala sobre isso. Mas existe aquela morte que a pessoa não queria de maneira nenhuma. E a pessoa morreu com muito ódio. E quem morre com muito ódio, essa pessoa não vai para a glória, não vai para junto de Deus. E possa ser que esse espírito, devido ao ódio dele tão grande, na qual ele ficou, por não poder se vingar, o próprio inimigo o aprisione aqui na terra. Porque o caminho dele era ir direto para o inferno. Mas o inimigo, como tem os portais do inferno, permite que esses espíritos fiquem para ficar assombrando junto. E ele fica ali junto. O espírito da pessoa e o espírito do que não presta fica ali junto, fazendo arruaço. E às vezes a pessoa fica tão aprisionado às trevas, aquele espírito, que ele sente vontade de se ver livre, mas ele não pode porque ele está preso às forças do mal. E é por isso que temos que orar, repreender o mal
para que esses espíritos estejam sendo expulsos. É isso aí, estamos chegando ao final. Para não ficar muito grande o vídeo, estamos chegando ao final do nosso episódio Casas Mal Assombradas, 5 sinais de casa mal assombradas. Já falei dos 5 sinais, que são canos dando problemas, eletricidade, cheiro de cigarro, cheiro de perfume, ambiente muito frio ou se não muito quente. Sempre há mudança de clima no local. Esses são os 5 sinais. É isso aí, estamos chegando ao final. E mais uma vez eu quero pedir a você a contribuição para a construção da igreja Chamas Vivas sobre o altar. Eu vou deixar o link aí em cima para você contribuir para construir a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos e traga paz e luz.